Bom, como que o governo dinamarquês está lidando com essa situação do corona? De uma maneira extremamente competente. É incrível como eles tomaram ciência de que a situação era muito séria, isso há bastante tempo atrás, tá? Isso há umas 3 semanas, e introduziram o lockdown do país, ou seja, eles fecharam todas as instituições de ensino, todos os funcionários públicos que eles puderam mandar para casa, eles mandaram, aconselharam o setor privado a fazer a mesma coisa com os funcionários que podem ir para casa, e começaram a tomar, então, medidas para que a doença não se espalhe com a rapidez que ela naturalmente iria se espalhar. E é muito importante isso porque eles têm noção de que, como aqui na Dinamarca os hospitais são gratuitos, ou melhor, são pagos com o imposto da população, eles sabem que se muita gente ficar infectado e todo mundo for para o hospital ao mesmo tempo, não vai ter espaço para ninguém, principalmente para os que já estão lá, né? Tem gente com câncer, tem gente que fez cirurgia, e essas pessoas precisam de tempo para recuperação, além do que o sistema imunológico deles está fraco. Então eles precisam então eles não podem ser infectados por uma doença dessas. Bem, o que o governo fez então? O governo tem noção de que tem áreas que vai ter que mandar a gente embora. Por exemplo, os restaurantes, os hotéis. E o que o governo fez? Uma coisa muito interessante. Eles falaram, olha, para todas as empresas, normalmente as micro e pequenas empresas são as mais infectadas, infelizmente, né? Afetadas, infelizmente. Eles falaram, olha, se vocês não mandarem seus funcionários embora, o governo vai pagar 70% do salário desses funcionários. Não é para todo mundo, porque, igual, por exemplo, no meu caso, se eu trabalho do escritório, eu trabalho de casa, não faz diferença nenhuma. Então, é um privilégio para mim. Agora, tem áreas que, infelizmente, não tem esse privilégio, como essas áreas que eu citei. E o governo, então, disse que vai pagar a parte do salário deles. Isso é muito interessante. A gente vê como que o governo aqui realmente trabalha para os residentes. A gente se sente muito privilegiado de morar em um país com um governo que não é terraplanista que nem o governo brasileiro, né? E realmente cuida da população. Isso é muito interessante. E assim, esse lockdown tem sido planejado já tem pelo menos umas 4 semanas. Ele foi introduzido tem umas 2, 3 semanas. E já postergaram ele pelo menos uma vez, porque eles sabem que a maioria da população dinamarquesa é idosa, as pessoas vivem aqui em média 85, acho que 87 anos. Então, assim, tem muita gente que vai precisar e vai ser afetado de maneira grave com essa doença. O bom é que o governo tem essa ciência e está tomando as medidas necessárias. No início, tem muita gente que ficou assim, louco. Foi para os hospitais, foram para os supermercados, começaram a comprar um tanto de papel higiênico, compraram o álcool em gel todo. Só que aí o que aconteceu? O governo tomou noção disso e falou, olha, não precisa desse muvuco todo. A rainha também fez um pronunciamento, e nesse pronunciamento, e a rainha aqui a família real e os políticos aqui em geral têm uma reputação muito boa na Dinamarca. Então, assim, a população ouviu e alguns dias depois as coisas se normalizaram. A gente está podendo sair, a gente está podendo caminhar, etc. Só que não podemos nos aglomerar. Começou com não podia ter mais de 10 pessoas, agora não pode ter mais de 5 pessoas e eles estão falando que eles vão passar leis proibindo pessoas se agruparem com mais de 2 pessoas. E a polícia tem forçado muito isso. De maneira geral, eu me sinto muito tranquilo aqui, porque você tem uma noção, você tem a impressão, pelo menos, de que as coisas estão sob controle, sabe? O governo tem feito os testes, eles não estão testando todo mundo, eles estão testando só as pessoas que vão para os hospitais e que estão realmente em estado grave. Então, assim, tem um rapaz que estuda comigo na universidade, que ele falou que ele estava com os sintomas, ele ligou para o hospital, eles têm um número, na verdade, né, de emergência, e eles falaram, olha, você é jovem, você aparentemente está com os sintomas da doença, mas se você não está com problema, você vê que você está conseguindo sobreviver, você fica em casa. E aí ele ficou em casa e depois de um tempo ele passou. Só que como ele disse, é difícil, porque às vezes você tem que ir no supermercado e tem pessoas idosas lá, entendeu? Você não quer ser o responsável por transmitir essa doença e matar o idoso, né? Então é isso que a gente precisa ter muita ciência. Eu tenho lido notícias do Brasil, eu sei que o nosso infeliz presidente tem feito e é muito triste, é tristíssimo ver uma pessoa, na verdade, representante do Estado brasileiro falar umas coisas dessas. E assim, infelizmente a gente tem que ter responsabilidade, a responsabilidade é nossa.
né? A gente não pode escutar o que esse povo está falando. Então, assim, se você tem a possibilidade de trabalhar de casa, trabalhe de casa, entendeu? Converse com o seu chefe e tudo mais. E se você não tem, bom, tome as precauções, entendeu? Lave as mãos e, entendeu? Com bastante frequência e tudo mais. Porque, assim, o que eu vejo da seguinte maneira essa pandemia, tá? O mundo já passou por coisas muito piores. O mundo já passou por Primeira e Segunda Guerra Mundial. E naquela época, a conexão entre os países era muito, assim, a diplomacia entre os países era muito mais fraca do que é hoje. Você não tinha essa troca de informação, essa troca de conhecimento, entendeu? No meio científico mesmo, como acontece hoje em dia. Então, assim, eu vejo isso como um fator positivo da nossa geração atual. Então, assim, é só um período que a gente vai ter que ter paciência, porque vai afetar as economias, entendeu? Vai ter muita gente desempregada, mas é melhor, assim, o impacto ser só econômico do que ser humano, né? Porque isso não é único, a vida é única, né? Você não tem como reviver uma pessoa dessa maneira. Então, assim, a gente vai ter que sobreviver com ela, a gente vai ter que conviver com ela durante um tempo, com essa pandemia durante um tempo, mas as coisas vão melhorar daqui a um tempo. O que eu tenho feito, por exemplo, eu queria falar com vocês que eu acho importante a gente manter a sanidade mental quando a gente está em casa. E tem um livro que eu tenho lido muito interessante que eu queria recomendar para vocês. Ele se chama Factfulness, do Hans Rosling. Eu vou colocar a foto dele no vídeo aí, para vocês verem. E esse vídeo, ele mostra como que... Ele é um vídeo que muita gente deveria lê-lo nesse momento. É um vídeo que é um livro que mostra todo o desenvolvimento humano que a gente não percebe de maneira geral quando a gente lê jornais e etc. Eu acho que vai ajudar muita gente nesses tempos aí. Então é isso daí. Se cuidem. Aquele abraço, valeu e vicis.